Prefere o microfone com fio ou sem fio? Se acabar a pilha, a gente toca, tá? Ao Senhor Deus seja dada a glória, a honra e o louvor, porque só Ele é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Paz do Senhor para a igreja. Graças a Deus pela oportunidade que o Senhor concede de poder chegar até aqui para nós prestarmos a Deus glória a Deus, aleluia, um culto de louvor e de adoração. Desculpa pelo atraso, estou vindo com a família de Ribeirão Preto, então com muita chuva e nós nos atrasamos um pouco, mas o Senhor Deus concedeu-nos a riqueza de estarmos aqui. O Anderson, o Evanderson, o Anderson, agradecer a Deus pelo contato, ao amado irmão que nos cedeu a sua casa para que pudéssemos nos arrumar. Eu não, né? Minha esposa e meu filho, eu estou desarrumado. Para que pudesse chegar até aqui. Deus seja louvado na vida do pastor desta igreja, da missionária e de todos os obreiros que servem a Deus de maneira muito especial. E aos demais irmãos que aqui estão, para juntos prestarmos a Deus o culto de louvor e de adoração. Meus amados, eu quero ler o texto no livro do profeta Daniel, capítulo de número 5 e o versículo de número 11, somente a parte A do versículo. Tem ali alguns DVDs de mensagens que estão aos cuidados da irmã Luciene. Estarão expostos ali fora, num lugar apropriado. Quem quiser adquirir, tem ali alguns temas de mensagens para o seu elevo espiritual. Passe ali, adquira, e o Senhor estará lhe recompensando. DVD, apenas R$15. 2, você vai pagar R$20. Então você escolha a opção, ou 1 por 15 ou 2 por 20. E o Senhor te recompensará pelo seu coração aberto e proposto e disposto a nos abençoar. Livro do profeta Daniel, capítulo 5, versículo 11, a parte A. Quem achou, diga amém. Está escrito assim: há no teu reino um homem que tem o espírito dos deuses santos. Eu vou ler mais uma vez. Há no teu reino um homem que tem o espírito dos deuses santos. Amém. Quem tem assento, tome-o, por favor. Meus amados e queridos, graças ao nosso bondoso e eterno Deus, que concede-nos a bênção e também a grande riqueza e o privilégio de poder ocupar esta santa tribuna para fazer uso da exposição de sua bendita e poderosa palavra. Acredito piamente que o Senhor Deus se faz presente, pois nós já vimos manifestar da presença do Espírito de Deus por intermédio dos louvores
e da adoração que aqui foi feita. Agora o Senhor Deus tem o propósito de falar para a sua igreja por intermédio da exposição da sua bendita palavra. O texto que nós lemos do livro do profeta Daniel, no capítulo de número 5, e apenas a primeira parte do versículo de número 11, quando a Bíblia diz: há no teu reino um homem que tem o Espírito dos deuses santos. Este livro que foi inscrito e recebe o seu nome do canor sagrado do profeta Daniel. Os senhores conhecem bem a história deste profeta chamado Daniel, que o Senhor Deus o usou de uma maneira muito especial. A Bíblia Sagrada fala-nos que o Senhor Deus um dia resolveu acertar as contas, acertar os ponteiros do relógio da nação de Israel, haja vista que Israel havia afastado-se de Deus, abandonado aos conceitos divinos. A Bíblia diz que Israel enveredou-se pelo caminho da idolatria, distanciando-se de Deus. E a Bíblia diz que o Senhor Deus levantou o rei chamado Nabucodonosor para levar Israel em cativeiro. E a Bíblia diz que Nabucodonosor entrou na terra de Israel com a missão de fazer o povo de Deus cativo. A Bíblia conta-nos que Nabucodonosor invadiu a terra de Israel, entrou no templo aonde manifestava-se a glória de Deus. A Bíblia diz que ele destruiu o templo, ele saqueou o templo de Jeová, pegou os utensílios sagrados, os vasos que eram usados para louvor da glória do nome de Jeová, despedaçou as duas colunas de bronze que havia de frente ao templo de Israel e levou Israel para o cativeiro babilônico. E o texto diz que quando Israel desceu para o cativeiro babilônico, ao chegar nas terras da Babilônia, Nabucodonosor mandou fazer uma pesquisa, ou até mesmo um censo, entre os cativos de Judá, para ver qual seria, ou quais seriam as qualificações que haviam nos cativos de Judá, tal como o grau de estudo ou grau cultural, tal como profissões que eles tinham, para que pudessem serem usados para prestar serviço para o rei da Babilônia. E a Bíblia diz que quando fizeram a pesquisa, que quando procuraram entre os cativos de Judá alguém qualificado, pessoas qualificadas para serem serviçais do rei, a Bíblia menciona que 4 jovens foram escolhidos. Os seus nomes: Ananias, Misael, Azarias e Daniel, que depois receberam os nomes de Sadraque, Mesaque, Abednego e Beltesazar. A Bíblia diz que estes 4 jovens saíram do meio do povo de Judá e foram implantados dentro do palácio,
E ao chegarem dentro do palácio, fizeram uma reunião de crentes. E Daniel disse com voz alta para os 3 rapazes. E a decisão tomada foi esta: mesmo que nós viveremos ou vivamos distante de nossa terra, distante do templo, distante de Judá e dos sacerdotes, nós não vamos nos contaminar com os manjares do reino. A decisão tomada foi esta: que eles permaneceriam crentes, ainda que distante de todas estas coisas. E o texto sagrado diz que destes 4 jovens, um sobressaiu-se por demais, cujo nome era Daniel. A Bíblia menciona que em Daniel havia um espírito excelente, porque o que nos faz sobressair não é a nossa aparência, nem o que temos. O que faz nos sobressair é quando há em nós um espírito excelente. E a Bíblia diz que Daniel, pelo fato de ter um espírito excelente, a Bíblia diz que ele viveu e resistiu mais de 2 impérios. E o texto que nós acabamos de ler, quando a Bíblia diz que havia no reino de Belsazar um homem que tinha o espírito dos deuses santos, está falando do profeta Daniel. Neste período aqui, nesta época aqui, em que eu li para os senhores, já não era mais o rei Nabucodonosor que governava a Babilônia. O rei que governa a Babilônia agora chama-se Belsazar. Belsazar assentou-se no trono. Belsazar foi governar a nação babilônica. E a Bíblia diz que um daqueles dias, no capítulo de número 5, o rei Belsazar resolveu dar um grande banquete. Está no capítulo 5 e o versículo 1. O rei Belsazar deu um grande banquete para 1000 dos seus grandes. Belsazar resolveu dar uma festa daquelas que ficaria marcada na história da Babilônia. E a Bíblia diz que os convidados de Belsazar eram 1000 convidados dos seus grandes. Os grandes aqui não são pessoas de uma estatura elevada. Ou seja, quando a Bíblia fala grande, a Bíblia não está falando do tamanho do corpo e nem do físico da pessoa. Quando a Bíblia diz grande, a Bíblia está falando da posição social que os homens viviam e também desfrutavam. Então nós entendemos que no convite de Belsazar não havia pessoas pobres e nem tampouco sem influência. Possivelmente no banquete de Belsazar foram selecionados a dedo os seus convidados. No banquete de Belsazar haviam muitos políticos influentes, os empresários da época, homens que desfrutavam de um prestígio e também de uma posição social invejável. Foi para estes que Belsazar mandou convite para participarem de sua festa. Em contrapartida também, no banquete de Belsazar haviam as mulheres mais bonitas
daquela época. Se nós fôssemos trazer o banquete de Belsazar para os dias atuais, o linguajar que nós usaríamos é este: uma festa para ninguém botar defeito, digna de ser capa das revistas mais famosas deste país. Festa que seria e teria uma parte muito grande na coluna social dos jornais mais importantes desta nação, cobertura da imprensa televisiva, ou seja, seria motivo de uma grande reportagem, porque a festa de Belsazar não havia nada que se pudesse olhar de defeito. Havia no banquete de Belsazar muita comida e com fartura. No banquete de Belsazar as iguarias eram diversificadas. No banquete de Belsazar o vinho era o melhor da Babilônia. Imagine a qualidade do vinho, imagine a qualidade da comida. Havia os melhores músicos, haviam danças, muita piada, muitos palavrões. Havia no banquete de Belsazar gargalhadas, pornografias, pois as festas eram assim que rolavam. A festa de Belsazar, a chapa estava quente, ou seja, o negócio estava pegando fogo. Certo momento daquela festa, no versículo de número 2 do capítulo de número 5, Belsazar teve uma ideia. Ele lembrou que Nabucodonosor, quando trouxe Israel para o cativeiro, ele saqueou o templo de Jerusalém e trouxe para a Babilônia os vasos consagrados a Deus. Belsazar chamou os seus súditos e disse desta forma: eu quero que vocês vão lá na sala da tesouraria e me tragam, por favor, os vasos de ouro que Nabucodonosor trouxe do templo de Jerusalém, porque eu vou tomar vinho nos vasos sagrados do Deus Jeová. Belsazar enganou-se, porque a Bíblia diz que de Deus não se zomba, Deus não se deixa escarnecer. Tudo aquilo que o homem semear, isto ele vai ceifar e colher. Aquele que semeia na carne ceifará a corrupção, mas aquele que semeia no Espírito colherá a vida eterna. Belsazar não sabia a casa de maribondo que ele estava colocando a mão. Trouxeram os vasos de Jeová, os vasos que foram feitos exclusivamente para louvor e glória do Deus Todo-Poderoso. Quando trouxeram os vasos e os introduziram na sala do banquete, Belsazar mandou colocar vinho nos vasos. E quando ele pôs vinho no vaso, que levou ao cálice a boca, que provou do vinho, a Bíblia diz que de repente aparece na parede estucada a parte de uma mão misteriosa e rabisca na frente de Belsazar uma inscrição misteriosa. Aconteceram duas coisas. Quando Belsazar viu a mão escrevendo na parede, a primeira coisa que aconteceu é que a Bíblia diz que o rei empalideceu, ou seja, o rei perdeu a cor.
ou seja, desfigurou-se e perdeu a sua cor natural e ficou pálido. Aqui nós entendemos que a primeira reação foi que o rei perdeu a sua cor natural e a cor ficou indefinida, porque pálido ou pálida não é cor de homem e nem de mulher. Ninguém registra o filho no cartório cor pálido. Não existe. Ou é moreno, ou é mulato, ou é branco, ou é negro e outras cores. Mas pálido não conheço. Pálido é uma cor indefinida no semblante do soberbo que quer fazer das coisas de Deus propriedade sua. Aleluia. Perdeu-se a cor. Aleluia, glória a Deus. O rei ficou sem graça, desfigurado, quando a mão misteriosa apareceu na parede. Aleluia. Sabe qual é a cor desta sociedade? É uma cor desfigurada. Não existe uma cor bonita nesta sociedade falida, destruída e totalmente esquelética. Glória a Deus. Quando a gente observa o que eles dão muita ênfase quando se manifesta a comunidade dos gays, dos homossexuais, tanto faz do homem como a mulher, que eles mobilizam mais de 1 milhão de pessoas e adeptos para fazerem a sua passeata. Vocês olham no semblante do líder deles uma sensação de orgulho, porque eles estão defendendo, possivelmente, que eles acham o direito de cada um deles. A cor é uma cor de orgulho. Eu fico imaginando naquele grande dia do juízo final, quando todos comparecerem diante do grande trono branco, não haverá um que ficará com orgulho estampado no rosto, exigindo os seus direitos. Naquele grande dia, o único povo que terá a sua cor original é a igreja lavada, redimida pelo sangue de Jesus. A primeira coisa que aconteceu foi que o rei perdeu a cor. A segunda coisa, a Bíblia diz que as juntas de seus ossos, elas relaxaram e ele perdeu a firmeza. Olhe para cá. E uma perna batia na outra. Aleluia. Sabe o que significa isto? É que este corpo grande que vocês estão vendo aqui, ele tem uma estrutura cujo nome chama-se esqueleto, formado por vários ossos. É nos ossos e nas juntas que está a minha estrutura. Quando há algum problema nas nossas vidas, ou quando adquirimos alguma doença, possivelmente a dengue, ninguém consegue ficar em pé direito, porque ela dói na junta dos ossos, aonde está o sustentáculo do corpo. Daí vem a receita e o conselho do médico: repouso, repouso. Quando Belsazar viu a parte da mão escrevendo, a junta, ou seja, a sua estrutura foi abalada e uma perna batia na outra. Aleluia. Sabe por quê? Porque Deus sabe aonde coloca a chave de fenda. Deus conhece a estrutura de cada ser humano. Parece que eu vejo Belsazar pálido, com a perna batendo uma na outra,
O que é que houve, Belsazar? O Senhor é o grande da Babilônia. O Senhor é o rei que manda e desmanda. O Senhor está pálido, com a perna batendo uma na outra, só por causa de uma parte de uma mão misteriosa. Imagine quando o Senhor vê-lo de corpo inteiro. Aleluia! Sabe por quê? Que Deus mandou somente uma parte da mão? Porque a Bíblia diz que nem o céu dos céus podem comportar a sua glória. Porque Deus, Ele é tão grande, mas Ele é tão grande que o seu trono está no céu e a terra é o escabelo dos seus pés. A Bíblia diz que Ele é tão grande que na medida de um éfa Ele recolhe todo o pó da terra e pesa os montes em balança de precisão, e na concha de suas mãos Ele recolhe toda a água do planeta, e as nações para Ele é como gota d'água em um balde, e vale para Ele menos do que nada. Este é o tamanho do nosso Deus Todo-Poderoso. Aleluia! Um Deus que pode, um Deus que tem, um Deus que faz, um Deus que é inigualável. E Ele disse: antes de mim não houve Deus, nem depois de mim haverá. Antes que houvesse dia, eu sou, e operando eu, quem impedirá? Vieram os astrólogos, entraram na sala do banquete, e Belsazar olhou e disse: vocês podem ler? Os astrólogos olharam e disseram: não podemos ler. Então chamem os encantadores. O mesmo demônio, só muda a máscara. Lá vem os encantadores. E quando entraram na sala do banquete, Belsazar disse: dá para você ler? Os encantadores disseram: não dá. Então chamem os feiticeiros. O mesmo demônio, muda só a máscara. Lá vem os feiticeiros. Quando entraram, Belsazar disse: vocês podem ler? Eles disseram: não podemos. Então chamem os bruxos. É o mesmo demônio, só muda a máscara. Só muda a máscara. Aleluia! Os bruxos entraram, e quando olharam, não conseguimos ler. Então chame os adivinhadores. Troca a máscara e faz o mesmo demônio. Os encantadores
estava aqui comendo e bebendo, me divertindo, e de repente apareceu uma parte de uma mão e escreveu na parede estucada. Dá uma olhada lá, a frase. E ninguém lê. Astrólogo, encantador, feiticeiro, adivinhadores, bruxos. Eu não sei o que eu faço. A velha parou e disse: calma. Calma. A senhora lê? Eu não. Mas há no teu reino, oh Deus, um homem que tem um espírito dos deuses santos. Como é que é o nome dele? O nome dele é Daniel. No tempo de Nabucodonosor, teu pai, achou-se nele graça, luz e entendimento. E pelo que eu sei, ele está melhor agora do que antes. Só ele mandaram buscar Daniel. E Daniel foi introduzido à presença do rei. E é aqui que eu quero pregar nesta noite. Versículo de número 13. Quando Daniel chegou na presença do rei, o rei disse para Daniel: és tu aquele? Daniel, não entendi a pergunta, rei. Daniel, eu estou perguntando se você é aquele. O que eu estou querendo saber é se você ainda é o mesmo. Porque se você não for o mesmo, a sua vinda aqui não tem valor nenhum. Eu quero saber se você ainda é crente. Eu não entendi a pergunta, rei. Eu quero